Agora no Vida News, questão de opinião, com Cláudio Apolinário. Começando então a nossa questão de opinião. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Simone. Bom dia da nossa audiência. Começando, olha, segunda-feira, segundou, e nós estamos aqui no nosso programa de hoje, no nosso questão de opinião. E eu quero já convidar a todos vocês para virem correndo aqui para o YouTube, youtube.com/eutônavida, porque hoje nós vamos falar de algo muito importante. E a participação de cada um de vocês, ela é fundamental para o que nós vamos tratar hoje, ok? Então venha para cá, participe, youtube.com/eutônavida. Nós vamos anunciar algo e eu gostaria muito de ter a casa cheia, de ter aqui a casa lotada, tá bom? Então vem pra cá, youtube.com/eutônavida. Já temos aqui o Gelson, João Vitor Pedroso. Descobri, João Vitor Pedroso é o Thierry. É o Thierry que mudou de nome, né? A gente teve tantos personagens na Bíblia que mudou de nome, o Thierry também mudou. Thierry agora é João Vitor, Deus te abençoe, viu, querido? É o genro do Thierry, ele tá usando a conta do genro. Deus abençoe, Thierry. A Daíra está conosco aqui dando bom dia. Quem mais? Vem pra cá, participe conosco. Repito, temos algo aí pra anunciar pra vocês, temos algo pra falar pra vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito legal o que nós temos aqui pra anunciar. Então venha pra cá. Enquanto você vem, eu já vou até fazer algo aqui que já você vai entender. O que eu faço agora, tô que nem Jesus. O que eu faço agora só vai entender amanhã, mas você vai entender hoje, tá bom? Então entre aí no youtube.com/eutônavida. Nós estamos começando. Hoje vai ser um programa diferente, porque nós vamos anunciar algo. E eu gostaria muito da participação de cada um de vocês. Ok? Então vamos lá, ó. Comente aqui embaixo. Vocês não estão entendendo nada, né? Comente aqui embaixo. Deixa eu ver se dá pra pôr setinha aqui, ó. Dá. Comente aqui embaixo. Ok. Publiquei. E vocês vão dizer, pastor, mas publicou o quê? Publicou aonde? Já. Mas tá aqui, publicado. Tá bom? Então vem pra cá. Eu tô na vida no YouTube. Deixa eu já cumprimentar as pessoas que entraram aqui. Então tá aí o nosso Thierry. Adair Terrible também está conosco. Wilson Fernandes, logo ali do Canadá, está conosco também. Miriam Blois está conosco. Roger Honório está conosco. Antônio Augusto está conosco. Jutália Couto está conosco. Orlando está conosco. Quem mais? Entra aí. Vai entrando, porque nós temos algo importantíssimo para anunciar hoje, ok? Professor e pastor Ignaldo Hélio já está chegando. Mas, pastor, segunda-feira, ao vivo, pastor Ignaldo é na terça, para você ver como o negócio é importante. Então ele está chegando aqui para nós falarmos sobre algo muito importante, ok? Ana Zandonadi está conosco. O Orlando eu já havia lido. A Marcinha também está conosco. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Jutália Couto também dando aqui um dia abençoado a todos. Michel Correia está conosco também. Quem mais? Venham para cá, participem. Nós precisamos da participação de vocês hoje, até para vocês opinarem sobre algo que nós estaremos lançando hoje, iniciando hoje, ok? Então nós queremos aí a participação de vocês. Então venha para cá e já mande uma mensagem aí na sala de chat, porque eu só sei quem entrou a hora que a sala de chat acorda, tá bom? Então manda pra cá sua mensagem. Então o Michel tá com a gente, o Carlos Miguel também está conosco, mais a Xavier está conosco aqui também, e eu gostaria muito da participação de todos vocês. E eu vou fazer uma pergunta para que vocês respondam, ok? Mas não venham pra cá, mais a Xavier, João Tarcísio Oliveira está conosco, Cilso de Caçapava está conosco, Anderson Graço também dando aqui a paz. Deus te abençoe, querido, obrigado pela sua audiência. Thaís Cristina, a paz do Senhor a todos. Margarete Barbásia também está conosco. Quem mais? Venham para cá, já temos 25 online. Se você puder também, compartilhe essa live
porque eu tenho certeza que ela será muito importante para este anúncio que nós vamos fazer, ok? Então compartilhe para mais pessoas, peçam que assistam, que estejam conosco e venham para cá, ok? Monte Sinai, Jacareí, dando a paz. Kleber da Silva Gonçalves está conosco também. Missionária Mole. Eduardo Novaes está conosco. Eduardo, que é de São José dos Campos. Elder Jorge também está conosco. E vamos lá, estamos com 30 assistindo online. Quando nós batermos 300, eu revelo, ok? É claro que não, né, irmão? 300 é muito, né? Mas fala 300. Não tinha aquele camarada do filme lá? Fala 300. Então venham pra cá, olha. 34 nos assistindo aqui ao vivo, ok? Simultâneos. SM Império está conosco também. Luiz Fernando está conosco. Alexandre Pereira está conosco. O Helder eu já havia lido. Eduardo Novaes eu acho que eu já tinha lido também. Luciano Dias Cleiton está conosco. Adair também está conosco. Ruth Moreira, estamos juntos, pastor, graça e paz. Amém. Olha, batemos 35, voltou para 31. Então eu vou pedir para você que você venha para cá e fique conosco, ok? Ruth Moreira, José Alves dos Santos, dando a paz aqui também. Deus te abençoe, irmão José Alves. Então venham para cá no YouTube, youtube.com/eutonavida. E se você puder, divulgue, compartilhe. Nós gostaríamos muito da tua participação, nós gostaríamos muito da tua presença conosco nesse Questão de Opinião de hoje, que, repito, será uma questão de opinião especial. Nós vamos lançar algo, nós vamos falar sobre algo que é muito importante, então não perca, venha para cá no YouTube, youtube.com/eutonavida, ok? Quero já cumprimentar aqui então o pastor Aguinaldo. Pastor Aguinaldo, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Cláudio, bom dia, ouvintes da Rádio Vida. É uma alegria nós estarmos aqui e ansioso por essa novidade que nós teremos aí, ansioso por essa coisa nova que está vindo, e eu espero que seja algo que traga para a sua vida uma direção muito boa, né? Uma direção muito boa. As ideias, elas movem o mundo, né? E as boas ideias movem o mundo numa direção boa. Então, meu desejo aqui é que logo a gente já esteja compartilhando isso. Exatamente. E tenhamos aí pessoas engajadas em coisas boas e abençoadoras. Maravilha. Olha, então vem pra cá, repito, youtube.com/eutonavida. Vem pra cá e participe conosco. Temos mais pessoas entrando aí: o Sérgio Pereira, Léo da Silva, Ricardo Soares, Fagner França, Jonatas Marques, José Cláudio, Alessandro Brison, Júlio Siqueira, Rogério Souza, Neto Leles, e os de cima eu acredito que eu já tinha lido. Fagner França também está conosco aqui. A Margarete dizendo: unidos somos mais fortes. Exatamente. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo na tela aí, quem está no YouTube, vocês estão vendo na tela aí que o tema de hoje é movimento influenciar. Que é isso? O que é movimento influenciar? Qual é o assunto que nós vamos discutir hoje? E conversando com o pastor Aguinaldo, já há alguns dias a gente vem falando sobre isso, sobre a importância de tudo que está acontecendo no mundo. Não é apenas no Brasil, de tudo que está acontecendo no mundo. E nós temos visto no mundo um movimento perigoso. Ontem, conversando com pessoas que me abordaram, parabenizaram pelo Questão de Opinião, e eu até pedi, falei: olha, não deixe de assistir. Amanhã, você pode, qualquer dia você pode faltar, mas amanhã você não pode faltar, porque nós vamos falar de algo muito importante. Porque existe um movimento no mundo que influencia pessoas para o mal, influencia pessoas para viverem algo que não condiz com o reino, com a palavra, que não condiz com os bons costumes. E nós decidimos iniciar um movimento, que é um movimento na via contrária. Ou seja, é um movimento organizado que vem com o foco de levar as pessoas a refletirem em tudo que está acontecendo, mas ir um pouco além desta apenas e simples reflexão. Porque veja, podemos ficar indignados?
podemos, ou até eu diria devemos ficar indignados diante de muitos fatos, diante de muitas coisas que estão acontecendo. Mas a pergunta que eu te faço é: apenas ficar indignado resolve o problema? Sim ou não? Pastor Aguinaldo, responda. Apenas ficar indignado resolve o problema? Tô indignado, olha, eu tô aqui maluco, não é possível. Mas só essa indignação resolve? Não. É um bom começo, mas não resolve. Eu concordo com o pastor Aguinaldo que este bom começo é porque é da indignação que explode o desejo. Que foi o que aconteceu conosco, ou pelo menos comigo, né? Quando lá atrás, no primeiro questão de opinião, que nem era questão de opinião, quando eu vi a notícia de uma invasão de uma igreja católica e na sequência, na semana seguinte, uma invasão de uma igreja Assembleia de Deus no Ceará por militantes da esquerda, eu fiquei indignado. E eu vim, tanto que tem até um ouvinte que está com a gente aqui, caminha conosco, e ele falou: pastor, tem que iniciar um programa aí, o programa dos indignados, né? Então ficar indignado é bom, porque ele dá esse despertamento, mas só a indignação não resolve. Eu vou pensar aqui, vamos pensar aqui num caso bem conhecido, o caso bíblico de Neemias. Neemias chega lá e pergunta pro irmão dele: como é que tá lá Jerusalém? E aí o irmão dele fala assim: tá muito ruim. Jerusalém tá com seus muros derrubados, as suas portas queimadas a fogo, e o povo está em grande aflição e miséria. E quando ele escuta isso, ele fica indignado. E ele começa, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai orar, né? Ele vai orar e vai ficar uns dias orando, jejuando, mas aí é onde então ele vai começar a agir para mudar aquela situação, né? E é muito interessante porque o livro de Neemias é isso, acaba o livro e aquela situação havia sido revertida, aquela situação já era outra. E ele usou todo o peso que ele tinha, todo o desejo que ele tinha para influenciar contra aquela situação ruim e a favor de uma situação boa, que era a que Deus queria, que era a restauração de Jerusalém. E aconteceu. Então a gente vê assim, tudo começa na indignação. Não para aí, mas começa aí, e a partir daí, quando as pessoas decidem usar o que elas podem, o que elas têm, o que elas conseguem para influenciar uma situação, as coisas mudam. Ok, então vamos para a próxima etapa agora. Adianta eu apenas me indignar? Já chegamos à conclusão que não. O próximo passo, então, seria posicionamento? Ou seja, peraí, tô indignado, mas agora eu preciso me posicionar com relação a tudo isso que está acontecendo. Faz sentido? Faz sentido. E eu preciso entender bem, né? Às vezes a pessoa precisa se localizar. O que é que eu estou, o que é que está me indignando? É isso, isso, isso. Por quê? Porque o certo é isso, isso, isso. E é a partir desse posicionamento que alguma coisa pode acontecer, né? Ok, então vamos lá. Então primeiro a pessoa vai ficar indignada. Ó, tô indignado, não aceito. Mesmo porque se não ficar indignado é porque tá confortável. Isso. Tá tudo bem, tá tudo certo. A indignação surge quando a gente olha alguma coisa e vai contra nossos princípios, valores, mexe com a gente. E aí eu fico indignado. Fiquei indignado, então eu me posiciono. E este posicionamento pode ser, inclusive, apenas em casa. Olha, eu converso com os meus filhos, eu converso com a minha esposa, eu falo, eu tô indignado, tem uma situação que está me incomodando. Então a indignação, ela parte de um incômodo. Fiquei indignado, me posicionei. Ok. Após eu me posicionar, e aí é um posicionamento intelectual. Olha, eu me posiciono. Então agora eu sou de tal linha. Eu estou indignado contra o pecado. Então eu me converto. Eu passo a caminhar com Cristo. Eu passo a caminhar em uma comunidade. Ah, eu estou indignado porque a minha igreja, o meu pastor, está pregando um evangelho que não é um evangelho de Cristo. Ou seja, está pregando um evangelho anátema. A partir da minha indignação, eu me posiciono dizendo o seguinte, ó, eu não aceito mais isso para mim. Agora, se eu continuo dentro dessa comunidade, ou se eu continuo vivendo aquilo que eu estou vivendo, eu vivi uma vida de pecado, aí eu entendi que tá tudo errado, só que se eu continuar no mesmo ambiente do pecado, resolve o problema também? Não resolve. O que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer diante disso? Então, eu já me indignei, eu já me posicionei, e agora o que eu vou fazer? Exatamente essa linha que nós estamos construindo. E eu creio, pastor Aguinaldo, que o próximo caminho é o influenciar. Ou seja, não adianta eu apenas me indignar se eu não me posicionar. E não adianta eu me posicionar se eu não influenciar outras pessoas. E aí eu volto pro reino, eu volto pro evangelho. Olha, eu tô indignado com o pecado. Eu não aceito mais. Isso, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu já vi que não é bom pra mim. Ok, aí eu me posicionei. Não vou pecar mais. Eu quero agora caminhar no caminho do evangelho. Eu quero caminhar no caminho de Cristo. Ok, só que agora o que eu preciso fazer?
virar para minha esposa e dizer o seguinte: olha, Deus tocou no meu coração. E nós precisamos ir para a igreja, a gente precisa cultuar, a gente precisa... E aí nós começamos este processo de influenciar as pessoas que estão ao nosso lado a viverem o que nós estamos vivendo. Então eu acredito que este processo que nós estamos delineando aqui, ele acaba sendo um processo natural, que nós não percebemos, mas ele acontece. Ficamos indignados, nos posicionamos e a partir daí influenciamos pessoas para viver aquilo que nós queremos. Mas aqui entra uma outra coisa, um ponto aí. Vai. Eu influencio quando eu sou influenciado. Então essa pessoa, ela ficou indignada contra o pecado, ela se posicionou contra o pecado porque ela foi influenciada por coisas boas. Ela foi influenciada por Deus, ela foi influenciada pela palavra, ela foi influenciada pela verdade de Deus. E essa influência que ela recebeu e que foi bom para a vida dela e que ela viu que era o correto, que era o certo, mudou a história dela, mudou a vida dela, ela agora não guarda para si. Eu também estou aqui para influenciar outros, né? Então, assim, talvez uma pergunta que a gente faz, né? O que influencia você? O que está influenciando a sua vida? Essa influência que você tem sobre a sua vida é boa? É verdadeira? É correta? Então, você sabe que é isso? Você foi influenciado, trouxe coisas boas para a sua vida e agora então é a sua parte. Você, de influenciado, se torna um influenciador, né? Essa é o caminho. E que hoje em dia, inclusive, essa palavra influenciador é muito utilizada, né? Os influencers, né? Os influencers digitais, os influencers não sei do que. Então, hoje, influenciar, eu diria que é a palavra da vez. Isso como palavra, porque na realidade, no decorrer da vida, a gente vive isso, né? Em todas as instâncias, até dentro de casa. Ou seja, minha esposa quer viajar, ela começa o processo de influenciar. Olha, eu tô com vontade de viajar. Aí daqui a pouco a gente fala assim, pô, mas viajar, mas quando que daria pra gente viajar? Aí começa esse processo de influência até que todo mundo fala, poxa, é verdade, vamos viajar? A gente vai e viaja. Então, na realidade, a nossa vida é feita de sermos influenciados e de influenciarmos. Então, nós somos influenciados e influenciamos. A pergunta é se nós estamos sendo influenciados por coisas boas ou sendo influenciados por coisas ruins. Influenciados por coisas que têm coerência ou sendo influenciados por coisas que não condizem com a palavra do reino, com a palavra do evangelho. E eu acredito, pastor Aguinaldo, que como cristãos, o nosso maior papel nesse mundo é influenciar as pessoas. Influenciar as pessoas a viverem os valores do reino. E por que não este movimento estar envolvido em todas as áreas da vida? Ou seja, um movimento devidamente organizado que vai dar para as pessoas substância de informações para que elas influenciem outras pessoas com a verdade. Porque eu vou lhe afirmar, pastor Aguinaldo, que nem todo mundo sabe influenciar da forma correta. Certamente, certamente. E eu vou até dizer mais, talvez nem sempre as pessoas sabem discernir que influências estão sobre a sua vida ou que influências são as principais sobre a sua vida. As pessoas, às vezes, elas se colocam sob certas influências que são destrutivas e elas nem reparam. Você vê ali, a gente pegar, né, algo bem concreto assim, o Salmo 1, né? Ele fala assim, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Então, a influência do ímpio sobre a vida dele, né? Uma influência de pessoas que não têm boas intenções, que não têm boas ideias, que não têm bons conceitos, está influenciando sobre a vida dele. Não se detém no caminho dos pecadores. Aqui é muito interessante porque é uma gradação, né? Ele anda, ele se detém e depois ele se assenta. Então ele se detém no caminho dos pecadores. Então agora ele já começa a estar tão influenciado que ele para agora para ouvir certas coisas. Ele para receber certas influências. E daqui a pouco ele está assentado ali junto. Ele faz parte daquele grupo lá. Então essa influência é a influência negativa que as pessoas têm sobre ela. E aí começa a influência positiva, versículo 2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí aqui há umas perguntinhas para a gente pensar aqui. Uma a gente já falou aqui, né? Você influencia ou você é influenciado? Esse você precisa saber. Mas outra é, o que influencia você? O que está influenciando sua vida, sua família, sua casa, né? Quais as principais influências da sua vida? Para pensar nisso. Quem é? São pessoas realmente corretas, pessoas de Deus? É a palavra, é a verdade? É aquilo que vem de Deus? O que está influenciando sua vida? Você acha que todas as influências da sua vida têm sido positivas? Ou tem coisa que você diz, opa, isso aqui eu não vou deixar mais influenciar a minha vida. Isso aqui eu não quero mais sobre a minha vida. Isso aqui eu sou contra.
como é que você consegue avaliar se uma influência ela é boa ou é ruim? Porque aí é a grande coisa, né? As influências más, elas não se apresentam como influências más. Você não vai ver o traficante que pegou e levou o menino ali para as drogas, chegar e falar assim, ó, tem uma coisa ruim para te apresentar que vai destruir a sua vida, né? Ele fala, eu tenho aqui uma coisa boa que vai te deixar joia, né? Essa é a coisa. Só que a pessoa não tem como avaliar, é onde ela então é levada para as coisas ruins. Quanto mais nós formos influenciados pelas coisas corretas, pelas coisas de Deus, pelas coisas transformadoras de Deus, mais nós vamos saber discernir aquilo que não vem dele. Maravilha. Pessoal, então manda pra gente aqui, olha, eu queria que vocês participassem conosco e a gente vai então entrar agora no detalhamento daquilo que nós temos sentido paz no coração para fazer, que é com relação à influência. Então mande aí pra gente no YouTube. Você está pronto para influenciar? E essa é uma pergunta interessante, porque o estar pronto pode ser no sentido de estar em prontidão. Olha, eu estou pronto, no sentido de disposto. Eu tenho disposição, eu quero influenciar, eu estou disposto a influenciar. E o outro estar pronto é no sentido de estou preparado, né? Porque uma coisa é estar pronto de prontidão, a outra coisa é estar preparado para influenciar. Então, nós queremos que você nos diga aí, você está pronto para influenciar? Manda sua mensagem aí no que diz respeito a esta pergunta. Você está pronto para influenciar? youtube.com/eutonavida. Mande para cá aí a sua mensagem com relação a isso. Você está pronto para influenciar? Eu gostaria de ver aí a sua resposta e a sua participação na nossa sala de chat. Porque aí, pastor Ignaldo, até antes de a gente entrar no detalhamento, tem muitas pessoas que estão prontos de prontidão, mas não estão prontos de conteúdo, não estão prontos de formato. A gente vê, e é óbvio, gente, até para já dar aqui um spoiler, né? É óbvio que nesse primeiro momento, nós estamos falando agora das eleições de 2022. Porque estas eleições, elas são plebiscitárias. São uma frase que eu tenho usado constantemente. Elas definem o caminho que nós queremos seguir. Caminho de um socialismo e comunismo ou um caminho de uma liberdade. E eu falo mais, né? Às vezes as pessoas pensam que você está escolhendo só pessoas. Mas você não está escolhendo pessoas. Você está escolhendo o que essas pessoas acreditam, o que essas pessoas desejam fazer, o que elas querem trazer. Porque você escolher a pessoa, porque ele é simpático, ele é bonito, ele fala bem e tudo mais, mas o que ele vai trazer? Aí eu tô lembrando aqui, né, minha cunhada que morava na Venezuela, e a gente que tá de fora, a gente falava assim pra ela, mas e o Chaves aí? Ele tá levando o país pro comunismo, ele tá levando o país pro socialismo. E ia dizer assim, não... Ele é um homem muito bom. Você precisa ouvir ele falando que coisa boa que ele tá fazendo. Fala assim mesmo. Uhum. E aí, quando ela esteve, né, depois dessa situação toda que a Venezuela se tornou, que ela veio com a gente, aí você olha ela falando, você percebe. E ela fala assim, e ela falava assim pra mim, olha, mas não tem jeito. A gente ouvia ele falando e parecia tão bom tudo que ele dizia, tudo que ele falava. Hoje a gente sabe, hoje a gente odeia tudo aquilo que ele... A gente sabe o que significava tudo aquilo que ele falava. Então é essa a grande questão. É óbvio que ele vai falar o que as pessoas querem ouvir, mas ele vai falar o que as pessoas não querem receber. É o que ele Ou seja, acaba sendo um engano, né? Engano. Ou seja, influência enganosa. Olha, então, olha que interessante, hein? Ele influenciou. Ele influenciou, só que influenciou para depois dar o bote, né? Influenciou para depois prejudicar toda uma nação que hoje vive uma situação bastante difícil. E se nós não observarmos o que está acontecendo e o caminho que as coisas estão seguindo, certamente nós vamos passar por grandes problemas na nossa nação. Isso está muito claro, Só não enxerga quem não quer enxergar, quem já foi catequizado. E o nosso papel aqui não é de confronto, o nosso papel não é de briga, o nosso papel é de influenciar no sentido de conscientizar as pessoas do momento que estamos vivendo, conscientizar as pessoas do tamanho da responsabilidade que temos diante do que vai acontecer com o nosso país nos próximos anos. É óbvio que a gente sabe, pastor, que existem pessoas nos ouvindo, que são ouvintes da rádio e que militam na outra face,
militam do outro lado, ou seja, são pessoas que são simpatizantes do PT, são simpatizantes do ex-presidente Lula, são simpatizantes da esquerda brasileira, né? E aí eu falo de PSOL, PCdoB, Partido Verde, tantos outros partidos que militam pela esquerda, e eu quero já deixar claro isso para vocês que nos ouvem, que vocês têm o nosso respeito. Nós respeitamos a sua opinião. O que nós precisamos, obviamente, é que a nossa também seja respeitada e que nós possamos expor o nosso pensamento. E que vamos expor de forma respeitosa, vamos expor de uma forma que fique claro o nosso pensamento, e cada um tem o direito de expor diante das ferramentas que tem. E eu creio que Deus nos deu uma ferramenta que é a Rádio Vida, que é um canhão de audiência, para que nós possamos influenciar. Porque veja, olha que interessante, posicionamento, no primeiro é indignação, posicionamento e influenciar. Se nós não influenciamos, naturalmente, sem perceber, nós estamos sendo negligentes. Faz sentido, pastor? Com certeza. Eu já vi, eu estou indignado, eu já vi que está errado. Eu me posiciono individualmente, eu, Cláudio. Mas se eu não influencio outras pessoas para ver que aquilo está errado, automaticamente eu estou sendo negligente. Eu estou deixando ela ir pro buraco. E às vezes fala assim, e muitas vezes, Cláudio, a pessoa às vezes não percebe, né? A pessoa não percebe que ela está defendendo ideias que são ideias destrutivas, são ideias ruins. Até pegando aqui, né, o gancho, né, que estava falando, é óbvio, você vê uma pessoa distribuindo comida para os pobres de graça, dinheiro, casa, tá tudo, aparentemente está tudo bem, mas ela não consegue ver o todo, ela não consegue ver a intenção que está por trás daquilo, ela não tem o discernimento. Porque as pessoas às vezes são imediatistas, elas querem, não, vou resolver a questão aqui agora. Mas e a longo prazo? Como é que essas coisas vão ser? Vou dar aqui um exemplo, né? Acho que é um exemplo muito forte. Agora a escola vai ser o dia inteiro. A criança vai estar o dia inteiro na escola. Olha que bênção. Que legal. O pai, agora eu posso ficar em casa, eu vou ficar em casa mais tranquilo, que minha filha está lá, ficou o dia inteiro lá, tá bem. Agora a pergunta é, quem está influenciando o seu filho? O que está sendo colocado na mente dele? Você, se ele estivesse com você, ele não seria não teria uma influência muito melhor do que com aquelas pessoas que você mal sabe as ideias dela? Eu estou falando isso, uma mãe indignada. Ou seja, nós vamos muitas vezes para o nosso conforto, né? Ou seja, olha, é confortável estar eu vou tocar minha vida, eu tenho as minhas coisas para fazer e o meu filho está lá, ó, sendo bem cuidado na escola. Agora, que valores ele está recebendo na escola? Eu faço uma mãe... Que influência? Uma mãe indignada falando assim para mim, eu tô brigando na escola porque hoje eu tenho o dia livre e eles querem que meu filho fique lá o dia inteiro. Eu já falei, eu quero meu filho comigo. Quem tem que influenciar meu filho sou eu. Tempo de escola dele. E aí e não queriam deixar. A briga dela não queriam deixar. Então você começa, as pessoas precisam começar a pensar quem é que está influenciando. Aí eu vou até aqui adicionar umas perguntas aqui, é o seguinte: qual é a sua influência sobre aqueles que estão ao seu redor? Sua família, seus amigos, sua igreja, seu trabalho, sua cidade, seu país, seu mundo. Como você os influencia e com o que você os influencia? Então é muito fácil terceirizar a influência sobre as pessoas. Mas quando você vai ver que tipo de influência que essa pessoa está recebendo, essa criança está recebendo, esse filho seu está recebendo, que influência? Quando você vai olhar, a coisa é complicada, né? Então a gente tem que enxergar esse nosso papel, perceber esse nosso papel. Maravilha. Olha, deixa eu ler aqui algumas participações. Vamos lá, olha. José Cláudio, estou pronto para influenciar, considerando os conhecimentos adquiridos nos jornais independentes e nas mídias sociais. E o Lídia Elisete. Vamos influenciar esta nação a votar com consciência para não sofrer nas cadeiras comunistas. Cristãos principalmente, vão estar encarcerados ou mortos. Kleber, vou votar no Senhor e fazer campanha. Mas no Senhor quem? Ismael, fake news influenciou tanto que elegeu um presidente. Isso é triste. Isso segundo o seu conceito. Então veja a importância, Ismael. Ismael sempre tem participado com a gente aqui. O Ismael, ele demonstra, obviamente, o seu alinhamento com a esquerda. E, Ismael, eu quero dizer para você de coração, viu? Você é bem-vindo, tá bom? Você é bem-vindo.
nós vamos, obviamente, nos posicionar. Cabe a você, obviamente, o direito ao contraditório e não há problema nenhum. Tanto você vê que eu li a tua participação aqui. Não temos problema quanto a isso. Só que nós vamos nos posicionar. Porque, na realidade, esta tônica de que as fake news elegeram o presidente, olha que interessante, né? Como será bom esse caminho de influenciar? Na realidade, se você pegar desde lá de trás as eleições do presidente Lula, as eleições da Dilma, foram feitas em cima de fake news. Não, eu já falei eu já contei aqui do presidente Fernando Henrique Cardoso, na época que eu era novo, não entendia nada. Eu chego de manhã, vai ter a votação ainda, tá lá a manchete. Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente do Brasil. Ué, mas a votação já aconteceu? Não tinha acontecido? Mas já estava influenciando para aquilo lá. Então ele não era, mas lá tá escrito que era. Aí eu vou lá e eu voto nele. Bom, já é, então eu vou votar nele. Então às vezes isso já é algo que assim vem de longe, né? E talvez assim também falar por Ismael que a nossa ideia também não é personalizar as questões. Exato. É principalmente Excelente. lidar com as questões. Então eu vou falar assim, se uma pessoa ela fala que ela é conservadora, ela fala que ela é de direita, mas ela defende o aborto, eu falo, você tá errado, porque esse é assassinato de crianças, acabou, né? Então assim, é mais do que personalizar, às vezes a gente é obrigado a personalizar, porque você tem que escolher, você tem que se definir, né? Eu falo, e você sabe que você nunca vai escolher ninguém que seja 100%, ninguém que seja completamente perfeito naquela questão. Mas se de alguma forma ele é algo mais positivo, pelo menos, ou pelo menos alega ter um determinado tipo de posicionamento, é muito mais fácil influenciá-lo do que pegar uma pessoa que fala abertamente, não, eu sou a favor do aborto, sou a favor disso, daquilo outro, tem uma pauta, tem aquelas pautas que a gente já sabe que são ruins, é mais difícil influenciá-lo. Aquele ele pode me enganar, ele pode dizer que tem e não ter, mas pelo menos é da declaração que era contra e eu posso influenciá-lo. Eu me lembrei agora de uma frase do ex-presidente Lula que foi gravada, né? Então, quer dizer, foi gravada e rodou nas mídias sociais, que ele ia para fora, para a Europa, e em reuniões, e ele dizendo, falou assim, eu ia para as reuniões, e eu falava assim, olha, no Brasil tem 150 milhões de crianças nas ruas. Não, era 25 milhões. 25 milhões de crianças nas ruas. Peraí, aí perguntaram para ele, mas de onde vem esse número, pô? É criança pra caramba. Eu falei o número lá, e o pessoal acreditou. Ele fala isso mesmo. Ele fala isso abertamente numa reunião. Então, veja, isso não é fake news? Não, e assim, isso assim dava assim, aquela notoriedade. Não, tem 25 milhões de crianças na rua. Aí disse que um dia alguém questionou, ele falou, mas presidente, se tivesse 25 milhões de crianças na rua, a gente não conseguia nem andar na rua. Aí foi que eu parei de falar. Mas isso foi uma fake news que ele se declarou autor mesmo, né? Ele se declarou autor e, detalhe, certamente influenciou muitas pessoas na Europa ou em outros países. Assim, caramba, meu país, o Brasil, tem 25 milhões de crianças nas ruas. Que impressionante, ou seja, influenciou com fake news. Então, veja, fake news não é de agora. Fake news não é desse tempo. Fake news já acontece na história da humanidade. Né? Fake news, ele começa quando a esposa diz pro marido, tô com dor de cabeça. E nem é dor de cabeça. Então, ou seja, isso é normal, isso acontece na sociedade. Agora, dizer que a fake news foi que elegeu o presidente, não. Eu diria pra você que quem elegeu o presidente foi a facada. É a minha percepção. Aquela facada, quando aconteceu, eu falei assim, caramba, esse cara tá eleito presidente. Porque o Brasil, ele tem essa característica de olhar e falar, peraí, é vítima, se estão matando ele, tem algum motivo. Agora, fake news é dizer que a facada foi fake news. É verdade. Não é? Foi uma fakeada. Foi uma fakeada. Há um documentário feito pela esquerda que tenta dizer que a facada não foi facada, que a facada foi uma fakeada criada pelo presidente Bolsonaro. Então, veja, o nosso papel será o de influenciar, de trazer a verdade. E eu gostei da fala do pastor Aguinaldo, que nós não vamos personalizar. É óbvio que eu, enquanto cidadão, o pastor Aguinaldo, enquanto cidadão, se nós quisermos, olha, eu acredito que o melhor para o Brasil é este caminho, neste momento, olha, é o menos ruim. Então, é natural, cada um tem que ter o direito de expor o seu pensamento. Agora, não cabe a nós determinar o voto de ninguém. Você tem que votar nesse, tem que votar naquele. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Nós vamos influenciar trazendo conteúdos. Então, o que nós queremos são os conteúdos. Mas, pastor, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre este movimento, o movimento influenciar. Ou seja, o que é este movimento? Qual que é o anseio deste movimento? Influenciar. Boa! Esse é o anseio da gente poder
exercer algo que é o nosso papel. Se você me permite, eu queria ler uma passagem bíblica. Claro. Né? E a gente conhece muito e a gente fala muito, mas eu peguei aqui umas traduções diferentes, porque eu acho que ela acaba... eu tenho falado assim, que nós precisamos... as metáforas bíblicas são muito lindas. A Bíblia é cheia de comparações, símiles, né? Metáforas. Elas são muito lindas. Mas a gente precisa desmetaforizar. O que é isso? O que ele quis dizer com essa comparação? Então Jesus fala aqui, né? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então vamos trazer isso agora para uma tradução assim, mais direta, que ela vai dizer o que isso significa. O que é o ser sal, o que é o ser luz. Então Jesus fala assim, Mateus 5,13, aqui agora aqui naquilo que a gente chama de uma... eu esqueci o nome aqui que se usa, não é uma tradução direta, né? Diz assim: vocês estão aqui para ser os... permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como que as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Então eu falo aqui, vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. E aí ele continua dizendo assim, a outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores de luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde vazio. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los. Tratem de brilhar. Aí vou dar aqui um exemplo de um pastor amigo meu, e que a escola do filho dele é fazer o Halloween. Vamos pensar, o Halloween, o que é? Uma influência de uma festa do Dias das Bruxas, vindo para nós que não tem nada a ver com a nossa cultura. O pessoal fala umas coisas, mas ninguém contesta isso, né? O pessoal contesta, às vezes eu vejo que, isso é coisa de americano. Ué, Halloween para mim é coisa de americano, não é coisa de brasileiro. Vamos fazer a festa das bruxas. Aí esse pastor fala assim, posso ir lá participar? Eu quero levar lá minha família, quero que a gente fazer uma apresentação lá. E aí a escola, não, ótimo, a gente quer que os pais participem, pode vir. E aí levou uma equipe lá, fizeram um baita de um louvorzão na escola, na festa do Halloween. Todo mundo escutou o hino, os que gostavam, que conheciam, acompanharam, cantaram. Alguns ficaram indignados, mas eles estavam lá. O que é isso? Isso é influenciar. Isso é trazer para essa vida o sabor das coisas divinas, o sabor de uma vida dedicada a Deus. Alguns vão ser influenciados por isso? Vão. Alguns vão recusar essa influência? Vão. Mas você está fazendo o seu papel de influenciar. Então você pode influenciar. Às vezes as pessoas pensam, para influenciar eu tenho que ser youtuber. Você não precisa ser como o pastor disse aqui, né? Hoje o mais famoso tem o digital influencer. Você não precisa ser um youtuber, você não precisa ter 1000 seguidores, você não precisa ter 10.000 seguidores para influenciar, você não precisa ser o líder da igreja, você não precisa ser mesmo um candidato. Você pode fazer como tudo isso, mas você pode influenciar no seu dia a dia, como esses pais foram lá, e influenciar em qualquer lugar e em todos os lugares, né? Essa é a ideia. Então esse é o propósito do movimento Influenciar. Onde você está influenciando, onde você pode influenciar, como você pode influenciar. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Deus já trouxe sua influência sobre a minha vida, e como é que eu vou agora influenciar os que estão ao meu redor? Olha que interessante, né? A gente não tem jeito, né? A gente é crente. Então quem é crente gosta da Bíblia, né? Graças a Deus por isso, né? E a gente olhando para a Bíblia, quem foi o maior influenciador da história? Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, nasceu,
realizou o seu ministério, o seu chamado aqui, e aí ele virou para os discípulos e disse o seguinte, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que Jesus estava dizendo? Olha, vai por todo mundo e influencie todo mundo que você encontrar para viver o evangelho, para viver a palavra de Deus, para viver as escrituras sagradas. Então ele foi o maior influenciador, depois ele mandou, vai de 2 em 2. Vai de 2 em 2, ou seja, vai de 2 em 2, e aí batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele foi dando as métricas. Jesus, ele foi dando, olha, o caminho é esse aqui, ó, pra você influenciar, então você faz assim, aí você prega o evangelho, aí você batiza nas águas. Ele foi dando o caminho. Então eu creio, pastor, que é isso. Ou seja, o movimento influenciar de uma forma didática, com uma metodologia, eu posso dizer assim. Nós queremos te trazer conteúdos que vão te ajudar, a influenciar a sua geração. Vão te ajudar a influenciar as pessoas que estão ao seu redor para entenderem o que está acontecendo no mundo. Porque, repito, hoje nós vivemos na realidade uma guerra de fake news. Ah, porque o Bolsonaro fala fake news. Na realidade, a gente vê fake news não é somente do Bolsonaro ou do Lula. Na realidade, os simpatizantes destas duas áreas acabam sendo influenciadores e não percebem que estão sendo influenciados ou influenciando através de fake news. Então, o que nós queremos? Conteúdos que sejam verdadeiros, que sejam verificados. Então, veja, nós temos hoje um grupo de pessoas que já estão trabalhando nesse sentido, né? De buscar informações. E ontem, pastor Guinaldo, a gente acabou não discutindo sobre o assunto, mas eu acredito que o senhor tenha lido, uma das pessoas que tem caminhado conosco mandou lá que na China, para mostrar o passaporte da vacina, preste atenção, para mostrar o passaporte da vacina, as pessoas têm que se ajoelhar. Olha que loucura. Ué, mas qual é a lógica? Eu vou mostrar o passaporte da vacina, eu tenho que estar de pé? Eu tenho que me ajoelhar? Lá na China tem que se ajoelhar. Será que é um ato de adoração? Uma espécie de estátua de Nabucodonosor? Né? Uma espécie de submissão, demonstrar submissão? E as imagens mostram eles lá tudo ajoelhadinhos. Aí eu devolvi a mensagem para a pessoa que nos mandou. Falei, irmão, é possível verificar essa informação? Ter a convicção de que ela é verdade? Por quê? Porque nós não podemos dar fake news. Então este será o nosso trabalho. Criar um canal que possa te trazer informações fidedignas, que possam te trazer informações que vai desmascarar estas fake news. Ou seja, trazer informações que são reais, que são verdadeiras, que tenham credibilidade. Essa vai ser uma grande busca nossa, credibilidade, para te trazer informações que você possa ter a segurança de que você vai influenciar da maneira correta, que você vai levar a informação da maneira correta. Eu fiquei pensando aqui quando você falava de Jesus e os discípulos, né? É muito interessante que Jesus influenciava onde? Ele falava na sinagoga, mas ele também sentava lá no poço, ia conversar com a samaritana. Ele entrava lá na casa do publicano, do Zaqueu, e ia conversar com ele. Ele estava lá com os 12 e estava ali influenciando aqueles 12. Então a influência de Jesus, ela não dependia de uma condição super especial. Ele simplesmente ia lá e influenciava. Vamos lembrar quando Paulo chega em Atenas e ele vai nas sinagogas, mas ele também vai lá para a praça. E ele vai lá para a praça e ele começa a influenciar lá na praça. E aí alguém decide levar ele no lugar, até bem mais, com mais gente, ele vai nesse lugar com mais gente, vai influenciar. Então a gente tem no coração essa coisa de que é esse o meu papel. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi, as coisas boas pelas quais eu fui influenciado, desde a salvação que há em Cristo Jesus, até as verdades reveladas por Deus que vão beneficiar e influenciar, pode beneficiar e influenciar qualquer pessoa. Então eu começar a ver esse meu papel como influenciador em todas as áreas, em todas as coisas. E aqui também, Cláudio, acho que cabe falar o seguinte: você tem influências ruins, né? Você tem pessoas que estão sob influências ruins, e você procurar ser uma influência boa sobre a vida dessa pessoa. Uhum. Até vou ser bem claro, os nossos filhos hoje nas universidades e nas escolas, eles estão sobre muitas influências ruins. Já tinha aquela influência ruim das drogas, aquela influência ruim das más companhias, né? Mas tem aquelas influências ruins de ideias ruins. E nós temos que ter a capacidade de influenciar eles para as coisas boas, para as coisas certas, a ponto de que eles consigam discernir qual é o caminho bom e o caminho ruim. E aí eu queria deixar mais... Vamos fazendo as perguntas, né?
colocar aqui, não basta você influenciar, é preciso você influenciar com aquilo que é certo, com aquilo que é verdadeiro. Excelente. E com aquilo que é bom. É preciso fazer isso com intencionalidade, né? Intencionalidade. Gosto dessa palavra. Porque a gente até influencia, às vezes, sem nem perceber. Mas a gente precisa começar a fazer, que essa é a nossa ideia aqui. Quando a gente cria o movimento influenciar, é fazer as coisas com intencionalidade. Eu quero mesmo influenciar. Eu falo assim, quantas vezes minha esposa conta muito isso, né? Minha filha chegava da escola e eu tinha uma poltrona, eu sento e fico lendo, e ela sentava assim no chão, até hoje ela gosta de sentar no chão, e ali a gente ficava conversando, eu falando da Bíblia, eu falando das coisas, e o livro que eu li, alguma coisa que eu li, a ideia que eu dei, e aquilo foi algo que foi formando a mente dela, e eu estava fazendo aquilo com intenção. Eu lembro até que tinha um livro que eu falei, isso aqui é importante que ela saiba. Eu pedia para ela sentar lá e eu ficava lendo o livro para ela. Eu lia ela pequena, eu ia lá antes dela dormir, eu ficava lendo livros que eu sabia que ia influenciar bem a vida dela. Então, essa intencionalidade, ela é vital. Ela é fundamental. Fundamental. Aí temos que ensinar com intencionalidade, com disposição, com estratégia, né? Saber, eu posso influenciar ali, com sabedoria e foco, né? Pois se você não influenciar com coisas boas, outros receberão más influências. Eu louvo a Deus, pastor, porque a gente hoje entra em redes sociais e a gente vê as pessoas colocando coisas boas, né? É óbvio que precisa talvez ser mais temperado, procurar fontes certas, mas você hoje vê, e assim, às vezes igual o Ismael, ele foi eleito porque as de fake news, ele foi eleito por causa das verdades que as pessoas começaram a publicar, das coisas que as pessoas começaram a publicar, influenciar, é isso mesmo, não tinha percebido a coisa desse jeito, não tinha visto a coisa desse jeito. Então, às vezes, aquilo que você vai colocar vai abrir a mente das pessoas. Hoje, graças a Deus, a gente está aqui começando esse movimento, nos unindo. A gente sabe que tem muita gente já trabalhando, mas nós queremos você também colocando a sua vida à disposição de Deus para influenciar para o bem a nossa nação. O que nós queremos hoje é nos dispor, nós enquanto cidadãos, né? E aí eu vou falar não como emissora, vou dizer como cidadãos, né? A emissora é apenas um canal, mas como cidadãos, ser um canal de influência, ser um canal em que você busque a informação da forma correta. Você busca informações que sejam informações fidedignas, que sejam informações pautadas pela verdade. Esta será a nossa busca, sem agressividade. A nossa intenção não é brigar com ninguém. Eu acredito que, inclusive, o caminho da briga não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Eu creio que a influência, ela vem pelo diálogo, né? Eu acho que o nosso país precisa um pouco disso, de diálogo, né? De a gente ter uma via, e aí não estou falando de primeira via, segunda via, terceira via, única via, cada um cria um nome, né? Mas eu estou falando que a nossa via de vida deve ser uma vida de influenciar de forma positiva, de forma propositiva, e este será o nosso caminho. Então, há neste movimento, no movimento influenciar, sim, intencionalidade. Nós temos uma intenção, nós temos um objetivo claro, que é levar as pessoas a enxergarem a verdade. E você pode ser um agente influenciador. Então, hoje, o nosso convite é para que você venha conosco, que você faça parte deste movimento, um movimento de influenciar pessoas, um movimento de influenciar vidas. Porque hoje nós temos, pastor Aguinaldo, eu diria que pelo menos 3 grupos. Um grupo que é radical para um lado, para que a gente não personalize. Nós temos um outro grupo que é radical para o outro lado. E que não estão dispostos nem em saber se a informação é boa, se a informação é ruim, se ela é verdadeira ou se ela é mentirosa. Se a informação vem e está de acordo com a minha linha de pensamento, eu abraço ela e o resto eu rejeito. E nós temos um terceiro grupo, que eu diria que é um grupo... talvez do mesmo tamanho, a gente tivesse que dividir 33, 33 e 33, mas eu diria que esse grupo do meio, ele é até maior, que é aquele grupo que tá tonto. Ele não sabe em quem acreditar, ele não sabe de que lado ficar, e nós não queremos personalizar, mas nós queremos fazer com que estas pessoas enxerguem, porque aquele que é radical para um lado ou para o outro, não adianta discutir. Ele já é radical, ele tá fechado. É como diz a macumba, né? Corpo fechado. Tá com o corpo fechado. Não quer ouvir, não tem conversa. Não tem o que faça a pessoa acreditar. O que nós estamos buscando são aqueles que são racionais. Aqueles que têm a hombridade ou a dignidade de falar, não, peraí. Eu quero pensar nisso.
Eu quero, no mínimo, me dar o direito de saber se eu não estou errado. Se eu não estou dentro de uma bolha que está me levando para um caminho que pode prejudicar o meu país, que pode prejudicar a minha família. E aí, meu amigo, depois que acontecer, não tem jeito. Eu costumo dizer aí, falando do cristianismo, né, que o capeta, ele é tão safado, ele é tão sujo, que ele não aparece com tridente, cuspindo fogo, vermelho, aqueles olhos esbugalhados. Ele não aparece assim. Ele aparece igual o da série, Lúcifer. Bonitão, os pratos são oferecidos, ele é todo bonitão, o diálogo, a linguagem dele é astuta. Então, é aí que nós precisamos prestar atenção. Então, pastor Aguinaldo, estamos lançando hoje esse movimento Influenciar, e que, aliás, na semana que vem, nós não vamos declarar quem, mas na semana que vem, nós já teremos uma entrevista. Então, veja o caminho que nós vamos seguir, tá? Inúmeras entrevistas, inúmeros conteúdos. Nós vamos ter uma entrevista com uma jovem que foi influenciada por movimentos de esquerda. E que, inclusive, discutia, brigava, criou rixas com a própria família. Até o ponto que entendeu que, opa, peraí, eu tô no caminho errado. Então, na semana que vem, não perca, às 8h30 da manhã, será a nossa primeira entrevista falando sobre isso. Eu ia falar assim, eu tenho um ditado, que eu falo assim, que eu sou uma pessoa muito tranquila, muito pacífica, não gosto de ver, eu falo assim, se pudesse ficar no meu canto, não vou ver com nada, eu gosto de estudar, aprender, e eu digo assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, e eu dou uma boiada para continuar fora dela. Uhum. Mas chega uma hora que você vai ouvindo, você vai vendo as coisas e você entende, eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar neutro. Eu não posso, porque não existe neutralidade. A sua própria, às vezes, indecisão, a sua própria passividade, muitas vezes, apoia o mal, impulsiona o mal. Verdade. Então é onde você, então você ainda não sabe. Mas então busque saber, busque entender e então se posicione, porque isso é essencial para que as coisas boas aconteçam. Porque se você não se posicionar, pode ter certeza que o mal vai posicionar você. Mas eu queria encerrar aqui, o tempo sei que está terminando, mas há um vídeo que eu gosto de... Eu divulgo onde eu vou, onde eu faço as minhas palestras, chama-se Perdemos a Nossa Filha para o Comunismo. É o nome do vídeo. Perdemos a Nossa Filha para o Comunismo. Todo mundo está aqui nos ouvindo, assista esse vídeo, e se você vê que ele tem coerência, divulgue esse vídeo. Aí você vai ver o porquê que nós estamos começando o movimento Influenciar. Porque há muita influência ruim e às vezes os pais não percebem. Às vezes as influências ruins estão onde você menos espera. Podem levar, não estou dizendo sempre leva, mas podem levar a sua família, a sua própria vida, porque você vai ver a vida todinha de uma família transtornada por causa disso, da onde você menos espera. Não foi droga, não foi criminalidade, não foi nada disso. Mas você vai ver o que é uma vida de um jovem transtornado, transtornando uma família com esse vídeo. Perdemos a nossa filha para o comunismo. Vai lá, procure e divulgue, você vai ajudar muita gente. Maravilha. Gente, então é o seguinte, eu vou publicar agora. Arde em nosso coração o desejo de influenciar. Você está disposto a influenciar a sua geração? Então eu vou publicar agora, ok? Deixa eu colocar aqui um 3, 2, 1. Vamos lá. Arroba. Deixa eu colocar aqui arroba e arroba professor Aguinaldo Hélio. Então já vou colocar aqui porque eu vou republicar. Tá? Mas estamos... arde em nosso coração o desejo de influenciar. Você está disposto a influenciar a sua geração? Dei um ok. Vou compartilhar. E aí você deve estar se perguntando assim, pastor, mas aonde está isso? Aonde está isso? Então vai para o Instagram agora, ok? Se você tiver que sair do YouTube para ir para o Instagram, não tem problema, nós já estamos indo para o fechamento do nosso Questão de Opinião de hoje, mas nós criamos lá o nosso perfil Movimento Influenciar, ok? Movimento Influenciar. Então tá lá a primeira postagem e eu gostaria que você entrasse agora e você já nos seguisse, ok? A Simone desligou o meu. A Simone desligou o meu microfone e entrou pelo do pastor Aguinaldo. Olha só. Né? Já é a hora do espirro. Não adiantou nada. Não adiantou. Mas vamos lá, olha. Entre aí agora no Instagram, Movimento Influenciar, ok? Entre aí e eu gostaria que você já seguisse esse perfil
Porque neste perfil nós vamos começar agora a colocar conteúdos. Ok? Nós vamos começar a colocar conteúdos verificados, conteúdos que nós tenhamos a convicção de que não são fake news, e nós vamos publicar. Se acontecer, aconteceu, publicamos um, que até então a informação era uma, e depois veio lá dizendo que era fake news e foi comprovado que é fake news. Será deletado. Nós não queremos conteúdo no canal que não sejam conteúdos oficiais, ok? Ótimo, já começou o pessoal a entrar aqui. Deixa eu ver quem entrou aqui, olha. Beta, e agora? Roberto Renesto, Deus abençoe, obrigado por participar. Margarete Ramiro está conosco também, seguindo. Lares está conosco. Elisângela Polinário está conosco. Egnaldo Hélio já está seguindo. Olha, o pessoal está entrando aqui, ó. Adair Terrible entrou. Carlos Lacerda entrou também. Então, vai entrando aí, ó. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu ver que o perfil aqui está diferente. Vamos lá. Adair Terrible, Carlos Lacerda, Caroline Apolinário, Cláudio Apolinário, quem mais? Sérgio Pereira, Rose, entre aí, ó. Tô clicando aqui, eu vou e volto para ver quem mais. Rafael Silva, Maria Isabel Caetano, quem mais? Simone Reis está conosco também entrando aqui. Então, vai entrando, gente. Seguidores, nós precisamos agora influenciar as pessoas. Então entre, obviamente, se você quiser fazer parte deste movimento de influenciar pessoas. Então nós vamos ter lives, nós vamos ter vídeos, nós vamos ter informações. Então neste canal nós vamos publicar tudo que nós enxergarmos como relevante para abençoar a tua vida e te instrumentalizar. Então tem que ter a intencionalidade e tem que ter também a instrumentalização. Então nós vamos fazer isso, nós vamos te instrumentalizar, te dar instrumentos para que você possa influenciar. Ou seja, como levar a informação da forma correta, como levar a informação sem agressividade, sem briga. Quais informações serem levadas. Então, olha, começa realmente um movimento que vai dar trabalho, hein, pastor Guinaldo? Vai dar trabalho. Mas é isso mesmo. O pastor descreveu bem assim, a gente tem que pensar numa batalha, né? A gente tem que pensar numa batalha, a gente tem que pensar numa guerra cultural, a gente tem que pensar num posicionamento que dá trabalho, né? As coisas boas dão trabalho, e às vezes, se a gente olhar, o mal trabalha. Sim, o mal trabalha muito, e não para. Né? O mal não para, ele tá lá 24 horas por dia ali, agindo, pensando, criando, inovando, arrebanhando, influenciando. Então, se nós não agirmos da mesma forma, nós não vamos conseguir influenciar. Vou falar aqui uma frase de uma autora, conheci esses dias, mas vários livros que eu tinha lido, eu vi que tinha frases dela, era uma romancista chamada Flannery O'Connor, e ela diz assim: você tem que empurrar a sua época com a mesma força que ela te empurra. Então a gente está sendo empurrado com várias ideias. Até vou usar uma frase aqui: tem muitas ideias sendo colocadas goela abaixo das pessoas e as pessoas não percebem. Às vezes de uma forma sutil e às vezes de uma forma bruta, mas goela abaixo. E para tirar isso, às vezes a gente vai ter que fazer uma força semelhante, né? Mas é isso que é influenciar. Maravilha. Olha, já tem muitas pessoas seguindo aqui, não vou nem conseguir ler o nome de todo mundo. Mas, pessoal, olha, tem aí já o primeiro post. Você influencia ou é influenciado? E a mensagem embaixo: arde em nosso coração o desejo de influenciar. Você está disposto a influenciar a sua geração? Se você puder também, entre neste post, faça aí o seu comentário. Vai ser muito bom nós caminharmos juntos neste movimento. Movimento influenciar. Fazemos isso com temor, fazemos isso com respeito, faremos isso com muita dedicação para te levar a entender a importância deste momento que nós vivemos. Porque depois que a porca entortar o rabo, depois que já foi, não tem jeito, depois que for pro brejo, já foi. Então a nossa iniciativa, ela leva em consideração uma máxima: se eu estou vendo alguém caindo em um precipício e eu não influencio ela para que ela volte, para que ela saia de lá, eu sou um irresponsável. Se você está enxergando o que está acontecendo no nosso país, se você está enxergando tudo isso que nós temos falado e também está indignado como nós estamos, é tempo de posicionamento e é tempo de influenciar. Ou seja, a indignação já veio, está clara no nosso coração de que tem algo errado acontecendo. Nós vamos agora nos posicionar. Qual que é o posicionamento agora? Nós estamos pedindo para você: olha, pastor, eu quero participar deste movimento influenciar, eu quero estar junto, eu quero ouvir, eu quero entender o que está acontecendo. Ok, então participe conosco. E
além disso, a partir daí, influenciar a nossa geração. Era bom lembrar que toda segunda-feira nós estaremos aqui falando sobre isso, conversando com pessoas, e você chame mais pessoas para estar aqui conosco. Convide pessoas para se inscrever no Instagram, porque são esses os canais que a gente vai usar para trazer esse conteúdo, para debater esse conteúdo, para fornecer estratégias. Então, isso já é você influenciando, porque a fonte é essa aqui, é onde a gente vai estar conversando sobre isso. E aí então vocês vão trazendo pessoas, convidando pessoas, mandando os links, mandando os vídeos, mandando o que for de conteúdo para que a gente possa caminhar nessa direção. Inclusive nós já vamos postar aquilo que a gente for postando, a gente já vai postar de uma forma que você já possa compartilhar. Isso. Né? Ou seja, opa, peraí, esse conteúdo aqui é relevante, eu vou compartilhar. Porque quando você compartilha, você está influenciando. E o nosso movimento é um movimento que tem como base influenciar. Influenciar a nossa geração, influenciar as pessoas que caminham ao nosso lado, para que as pessoas entendam aquilo que está acontecendo e abram os olhos. Porque se não abrirmos os olhos, repito, muito em breve, nós vamos chorar. Mas o choro não vai ser fraco não, vai ser um choro de dor, porque o que está vindo por aí, se nós não abrirmos os olhos, certamente nós ficaremos chateados com tudo que vai acontecer. Pastor Aguinaldo, suas últimas palavras. Eu assim, já falei umas 3 últimas palavras, mas quero assim agradecer você que participou aqui conosco. E pensar que esse é um movimento. Então, o movimento não é algo que pretende parar, né? Não é algo que vai se encerrar também com as eleições. É algo que nós desejamos influenciar as escolhas das pessoas, mas que também continuar, porque a eleição ela decide muita coisa, mas ela não decide tudo. É no dia a dia, às vezes em coisas pequenas, em atos pequenos, decisões pequenas, escolhas pequenas, do dia a dia, de milhares e milhares e milhões de pessoas que as mudanças acontecem. Então, que esse movimento influenciar, ele continue a vida inteira. O nosso papel de sal, o nosso papel de luz não acaba com a eleição. Ele vai continuar na nossa sociedade. Olha que interessante o Rafael Gomes aqui no YouTube dizendo: sou do Piauí e estou em São Paulo. E já fiz campanha para o PT na época da Dilma. E graças a mais conhecimento, eu vi que estava no caminho errado. É isso, é conhecimento. Se nós não tivermos conhecimento, nós não vamos avançar. Gente, gratidão pela participação de vocês. Começamos um pouco atrasado, então estamos terminando um pouco para frente. O Questão de Opinião acontece sempre das 8h30 às 9h30 da manhã. Então marque isso na sua agenda. De segunda a sexta, nós teremos o Questão de Opinião. Na segunda, o Movimento Influenciar assume com as entrevistas. Tem muito conteúdo pela frente. E nos siga então no Instagram, Movimento Influenciar. Você só vai encontrar a gente. Movimento Influenciar. Segue lá, já vai no post, faz o seu posicionamento lá, vamos caminhar juntos. Eu tenho certeza que nós vamos ajudar a mudar a realidade do nosso país se nós nos posicionarmos. Posicionamento e influenciar a nossa geração. Gente, Deus abençoe vocês e até o próximo Questão de Opinião.